Olá a todos. Oi, cheguei. Oi! E aí, Oi, Lúcia, tudo bem? que saudade. Que saudade de você, que saudade. Você viu quem tá aí? A turma tá entrando aí, o Flávio tá entrando, a Juliana, o pessoal da Bimar, da Sobrasa. Melhor povo, né? É, que bom, fico feliz Oi, em ver. tudo bom? Bom, Então, mas eu achei assim super legal, assim, gente, porque a nossa ideia é a seguinte, a gente sempre conversa disso. Eu sempre pergunto tudo isso pro Valtecir. Eu falei, vamos dividir isso com a galera, tem um monte de história legal aí, né? Eu acho tem umas histórias. Tem uns hobbies. Vamos fazer propaganda dos nossos livros aqui, ó. Olha o livro da Bimar aqui, ó. Olha o livro da Bimar, para você que não tem, ó. Vamos entrar na editora Manoli, todo. Olha, o dinheiro desse livro é revertido aqui para o área social, ok? Então, vocês comprando também vão ter acesso aí a várias informações importantes. Compra rápido, porque está acabando a primeira edição, se é que já não acabou, já está saindo o segundo, já revisado, então, pessoal, tem que inclusive reservar já, entendeu? Com certeza. Tá, E eu, Davi, a Lúcia, a doutora Lúcia, e eu no capítulo de afogamento, ok? Gente, e esse aqui também, não esquece esse aqui também, que é a doutora Júnia, ela fica braba lá. A Júnia é a doutora Carla, ó. Ó, nós estamos no capítulo de afogamento dentro também desse livro aqui, sensacional. São dois livros distintos, sou suspeito para falar dos dois, tem que ter os dois de preferência. E os amigos da Revista Emergência, aí um abraço para a Revista Emergência. Bom, pronto. Então eu vou dar um beijo também para o meu pai, para minha mãe, para a Bimar, vou tirar o óculos que está dando reflexo, para a Bimar, para a Sobrasa e para a Dan, que são os meus corações, né? Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e Sociedade de Medicina Aeroespacial, que também estão com a gente aí. Só tem gente boa na área. Dá um tchau para a Sobrasa. E daí? Pessoal da Sobrasa. Falei, foi primeiro, tá louco? Falou. Chefe me mata. Ainda mais que eu tô de repouso, né? Eu tô aqui esperando meu teste do Covid para saber se veio ou se não veio dessa vez. Tomara que... já tô querendo que venha, viu? Que se veio já foi. Mas tá certo. Não, mas Valdecir, vamos conversar, meu filho. Eu quero saber... Vamos lá, pro assunto. Eu quero saber por que mitologia é importante na área da saúde. De onde que veio isso aí, da gente juntar esse tema? Olha, na verdade, assim, eu gosto desse tema desde a década de 90, 94, ganhei um livro do meu padrasto, né? E sempre me interessei pela história da medicina. Tem a Sociedade Brasileira de Medicina de História, tem a Sociedade Brasileira de Psicologia, acompanho os livros, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui algumas literaturas para vocês que eu aconselho. Tem uns artigos científicos que eu vou enviar também. Não sei se a gente consegue enviar por aqui, eu passei 4 artigos, daqui a pouco, não agora, talvez a Patrícia consiga enviar para a gente. E é importante porque... Hã? Oi, Paty! A Paty, então aí. Faltou, a Paty. E, meu amor, e aí a importância da mitologia, né, é porque a gente também tem muito lexos que a gente utiliza no dia a dia da área, né? E como dizia o Confúcio, se você quer saber o futuro, você tem que estudar o passado. Isso aí é imprescindível, né? O presidente Andrew, ele dizia assim, nunca perca um dia da sua história, é de suma importância. O Maurício era um autor que dizia assim, Maurício, ó, maldita toda tradição que esqueceu suas origens. Então é de suma importância a gente saber as nossas origens, né? E principalmente a medicina egípcia, que data de quase 5.000 anos aí, são quase 30 dinastias, 31 dinastias da mitologia, aconteceu lá de 3032 antes de Cristo, 5.000 e poucos anos atrás, né? Chegando até são 31, na verdade seriam 33, porque aí você tem a Era Macedônia, que você tem o Alexandre o Grande, e você tem a dinastia ptolomeica, né? Que é outro também, mas aí a dinastia seria quase aí 3.000 anos, né? Na área. Então é de suma importância os alunos também se interessarem para a área de história médica, história da enfermagem, mas a história também em sua raiz, não apenas em sua folha, em seu galho, em seus troncos, mas procurar sempre a raiz
da história. É muito interessante, é muito importante para a gente isso. Também ajuda a gente a entender um monte de coisa na fisiopatologia, né? Por que aquele nome estranho tá ligado ali, né? E é bem disso que nós vamos falar. E me diga uma coisa, como é que começou a história da ressuscitação? Já é uma coisa assim que começou agora, nesse século, com a evolução da medicina, ou o pessoal já tentava saber se os mortos iam voltar? Isso era mais religião ou era mais ciência? Isso aí tinha religião e tinha ciência, né? Se a gente pegar o papiro de Eber, o papiro de Eber, eu vou mandar o link para vocês dos artigos. Não sei se a Patrícia consegue enviar aqui, que se não me engano está escrito papiro de Eber. Será que eu consegui mandar de Eber? Se conseguir mandar, beleza. Se não, eu mando, tem 5 artigos interessantes. Esse papiro ele é datado de 1500, tá? Ele é da 18ª dinastia, 18ª ou 16ª dinastia. É um papiro que data de 1500, mas ele é uma transcrição de uma coisa de 2.600 anos antes de Cristo. Ou seja, ele é muito antigo. E você, como médica, e vocês, como médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, principalmente porque lá tinha 700, dentro desse papiro, descrevia 700 tipos de doença. Hoje, se você clicar, por exemplo, a medicina egípcia, ela é muito evoluída. Se você entrar, por exemplo, em artigo de cardiologia, você vai ver insuficiência cardiocirculatória no Grande Egito. Eles assinalavam que tinham algum tipo de doença, né, nesse sentido cardiológico. Você vai ver câncer, você vai ver a parte de genética, né? E a mitologia, ela não pertence somente à área teológica. É o que menos pertence, teoricamente. Porque ela pertence à egiptologia, a arqueologia, a paleontologia, a geologia, a genética, a medicina, a arte, a poesia, a história e o bom gosto de cada um. Então é de suma importância o profissional também inserir isso nas cadeiras, das cadeiras acadêmicas, a história também da medicina, não só egípcia, a gente tem a medicina grega, chinesa, outras também, né? O que a gente consegue datar, mas antes dos egípcios tinha os assírios, que é muito mais antigo ainda, né? E aí você tinha até os Cro-Magnon e Neandertal. Por exemplo, tem um artigo que saiu na Nature, eu coloquei, acho que não me engano, na Nature, não sei a data agora, não lembro a data aqui, mas tem na Nature com a parte genética. Então, através do dente, você tem os tártaros ali, a cárie dentária, eles conseguiram tirar o DNA. E verificou que o Neandertal, hein, porque a gente imagina lá, vamos lá, 4 milhões de anos, o homem de Australopithecus, aí 600 milhões lá, o Neandertal, 600 mil, né? 4 milhões era lá atrás, 600 mil Neandertal, 400 mil o homem de Cro-Magnon, 200, 400 mil o homem de Cro-Magnon. Aí o Neandertal ele ficou extinto em torno de 20 a 30 mil anos, não existia. Coexistiram com o Cro-Magnon e outras espécies. E o Neandertal mostrou que no dente dele tinha substância de aspirina. Uau! Olha só! Olha! Imagina! Então, como é que eles sabiam isso há 30, 40 mil anos? Você pega cavernas paleolíticas, a Dani que gosta disso, a Dani da Bimar. A Dani que gosta disso, você vai pegar cavernas onde tem desenhos rupestres, você vê desenhos de 25 mil anos, onde eles descreviam onde era o coração. Eles já entendiam de anatomia há 30, 40 mil anos. Onde era o coração do mamute, onde era o coração do seu inimigo, porque era um órgão nobre. Então, eles acabavam acertando ali, né? É muito interessante. O Jorge está dizendo que até o PH começou no Egito com atendimentos em campos de batalha. Com certeza, com certeza. O Hipócrates falava, a melhor escola para o médico é a guerra. Matar e salvar é uma linha tênue, né? Mas é a escola, vai aprender muita coisa. Você não vê, muito americano quer fazer, ir lá para o hospital, lá, do Rio, lá, para aprender o quê? Quer aprender de arma de fogo. Mas é verdade. Voltando ao assunto dele lá, arcaico, eles se utilizavam disso. O seu exército era treinado e cada pelotão, cada equipe tinha dentro os seus ungüentos, fazia o torniquete. Torniquete é a coisa mais antiga. A gente não tem relatos aí do papiro de Eber de 5 mil anos. Mas, é claro, a ciência é com evidência. Se eu não tenho, não existe. Mas é óbvio, usando raciocínio lógico, se os caras lá do Cro-Magnon, né? Porque o Cro-Magnon era bem mais inteligente que o Neandertal. O Neandertal era mais força, mas o Cro-Magnon tinha um pouco mais de inteligência nesse sentido. E o Cro-Magnon se utilizava dessas ervas, né?
eles também faziam, porque o que eles faziam? O que eles morriam? Eles morriam de fratura, de lesão, eles não podiam ter lesão, fratura, né? E aí, e com certeza faziam guento, faziam torniquete, se está sangrando, coloca a mão, se está vazando, põe o dedo. Não precisa de estudo para isso, qualquer pessoa, isso é preservação. Onde está saindo lá líquido, você põe a mão tampa, não sai mais. Então eles já sabiam fazer isso. Os centurianos na Grécia também, a cada um. Aquela coisa do que se usa de tropa de choque, que é uma coisa muito antiga, aquela formação de tropa de choque, tem relatos de cada 4 tinham seus ungüentos, porque se um ferisse, ele pegava lá o kit para fazer a tala, para fazer o torniquete, né? Para adaptar. Que legal! Então, quer dizer que eles já tinham essa noção. Então, eles já entendiam, por exemplo, que tinha respiração, que tinha batimento cardíaco, que coração e respiração era importante. Olha que interessante. Nesse papiro de Eber, ele descreve isso, ele descreve assim, ele descreve a parte da anatomia. Então, tem uma parte que ele descreve sobre a anatomia, ele fala assim, ó, o ar entra lá dentro do papiro, de quase 5.000 anos, né? O ar entra pelas narinas, chega até os pulmões e os corações, e o coração, os pulmões e o coração, e de lá é distribuído por todo o corpo. Então, você imagina, então quase 5.000 anos eles já tinham ideia dessa respiração. E pasme, um artigo que saiu agora no anestesista, eles fizeram uma reconstituição do antigo dispositivo egípcio de abertura de boca. E o dispositivo, eu acho que eu vou até virar aqui, não sei se eu posso virar aqui e mostrar no computador. Então é esse aqui, ó, esse artigo que eu vou passar, não sei se dá para ver. Não, agora pera, deu? Abaixa aí. Isso, ó. Esse dispositivo aqui para abrir a boca, ó. E eles fizeram aqui, ó. Esse aqui foi publicado, ó, na revista Anestesista, ó. Na revista Anestesista aqui, ó. Então eles mostraram aqui, então a medicina egípcia, ele via a respiração como função vital para eles, né? Eles também identificavam o alento da vida e o alento da morte. Claro que tem que ler esse artigo, né? O artigo está bem feito, mas tem que ler, e é uma suposição que eles acham, por eles fazerem isso. Eles falavam muito de respiração, a respiração para eles era muito importante. E o que é mais importante para a gente no afogamento? Não é a respiração? Sim, sim. O que é mais importante hoje dentro do hospital, você que é intensivista, do que a gente fala, o que a gente não quer chegar perto, onde a gente não quer parar. Não vou falar do tema, mas é o que a gente vive hoje, a respiração mais importante. Então, para eles, a respiração é de suma importância. Teve um outro artigo que saiu aqui no Jornal de Insuficiência Cardíaca também. Eles colocaram medicina egípcia e antigo conceito de insuficiência cardíaca. E lá no papiro descreveu assim de um paciente, ó, descreveu assim, ó. Em um cenário descreve do paciente assim, ó. Eu vou ler, tá? Seu coração está entediado. O coração enfraquece. Isso significa que o coração não fala, ou que os vasos do coração estão mudos. Já falando lá de arteriosclerose, de ICC, de insuficiência cardíaca, mas olha, esse aqui tem do papiro de Evers, então de 1.500, mas de 2.000, uma transcrição de 2.600. Eram 700 tipos de doença. Quando você entra hoje no PubMed e clicar mitologia egípcia e doenças, se você clicar diabetes, cruzar com diabetes, com insuficiência cardiorrespiratória, com outras doenças, você vai ver ginecomastia, o outro. Vide o Akhenaton, lá da 18ª dinastia, o pai de Tutankhamon, que é o mais famoso, né? Veja lá, ele tem algumas morfologias da cabeça, tudo, né? Ó, a mitologia é descrita também em duas situações. A científica, que é o que a gente está falando, que a gente está focando, que a gente não vai tentar fugir. E outra parte, que eu dividiria ela em duas ou três, eu dividiria em duas, que é a parte mística. A parte mística, onde eles associam isso a disco voador, que tem ET, essas coisas. Eu gostava dessas coisas de ufologia. Mas isso aí não... mas isso não é ciência e não bate. Nenhum egiptologista fala disso ou cruza esses dados, né? Não tem essa evidência científica disso em escavações, né? O Dr. Hawaii, que é o famoso... O que o Davi Spillman é pra gente, o Dr. Hawaii é na mitologia egípcia, né? Ele se formou na década de 70, 80, já era egípcio, fez o doutorado dele na década de 70, 80, um grande egiptologista, descobriu várias escavações no Vale dos Reis, né? Então, é tudo científico, né?
E a outra parte é a parte de dogma e crendice, né? Que foi passado de antepassados, aí, associar isso com coisas ruins ou com outras coisas aí, né? Eles falavam também da retenção de líquido do coração, uma outra passagem dentro do papiro de Eber, que eu vou falar, depois eu passo para vocês esse artigo também. Ele fala assim, esse está aqui no Jornal de Insuficiência Cardíaca, foi publicado em 2006, mas é um artigo excepcional. Como fala de mitologia, nunca é antigo, né? Diferente dos nossos guidelines, do INCOR, da America Heart, 2005, 2010, 2015, agora, uma diretriz que vai vir em 2020, para o ano que vem, a diretriz de afogamento que vem do LS para a gente, do THTLS, TLS e ATLS para o pessoal, mas aqui não, aqui é do papiro de Heber, de 2.600 anos antes de Cristo, 4.000, quase 5.000 anos. E estava escrito assim, ó, uma outra situação, ó, retenção de líquido ou congestão. E aí ele falava assim, ó, seu coração está inundando, este é o líquido da boca, suas partes do corpo estão todas juntas e fracas, seu coração está inundando. Então, ele descrevendo mais de 700, né? Mais de 700. É a diferença do papiro de Eber e desse que vocês estão olhando aqui atrás. Esse aqui é outro papiro, o papiro de Munefer. Eu posso falar lá na frente. Porque ele foge da medicina, já é uma outra coisa. Vou tentar ficar próximo aqui da área nossa, mas ele foge, é um hobby. Tirando os egípcios, assim, tinha outros relatos antigos em outras coisas, falando de respiração, de coração, de sopro de vida, essas coisas? Tinha, a própria Bíblia, a Bíblia hebraica, leiamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz, então o Senhor Deus soprou o ar nas narinas, né? E o homem passou a ser alma vivente, né? Então o Senhor Deus transformou o homem do pó e da terra, né? Em vida, e soprou nas narinas o fôlego da vida. Em Salmos 104, lá na Bíblia também fala, lá em Salmos 104, se ele tira a respiração, ele volta ao seu pó. E a Bíblia hebraica também é antiga, né? Lá em Gênesis é antigo, né? Tem outras passagens em Reis também conta uma outra história, né? Que uma pessoa fez um tipo de ressuscitação diferente, né? De outra passagem também fala sangue é vida. E você tem essas passagens antigas aí. O nosso professor Alexandre, lá do Rio, está perguntando, Valtecir, vocês dizem que a primeira ventilação foi feita por Eliseu na Bíblia? É mito ou verdade? Olha, na verdade a Bíblia é nova, né? Se você for pegar, ela tem 2.000 anos. A ventilação, talvez, por isso que eu falei desse artigo que saiu no Anestesista, para dar uma lida, do papiro de Eber, mostrando aquele equipamento que eles já entendiam da ventilação. Né? Existia um tipo de ressuscitação que eles faziam. Então, com certeza, eu acho que foi eles primeiros que fizeram, pela data, né? Porque são 5.000. Isso que você falou apareceu 3.000 anos depois, 2.500 anos, 2 milênios, é muita coisa. É muita coisa, 3.000 anos aparecer isso, né? Então, eles já tinham essa respiração como importante, mas eu acredito que seriam os antigos egípcios que escreveu isso primeiro, é o que está na literatura, né? Quem vem primeiro? Aí você checando eles, aí depois quem você pega? Por isso que eu passei até esse segundo aí. Mas é uma história bonita, a história de Reis, né? Que conta uma passagem bonita do profeta que faz um tipo de ressuscitação. Mas isso é muito antigo, né? Olha, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Uma frase de Levi. Levi é um autor que falava assim, ó. Os gregos não criaram nada e não aprenderam nada. Foram excelentes aprendizes. Então, se ele foi excelente aprendiz, ele foi da onde, né? Ele aprendeu aonde? Veio da onde, né? Então, alguém ensinou, e com certeza vem de lá, né? Então, o antigo egípcio, né, nessa parte, eles são mais antigos na área de medicina. Aí, fugindo isso, a gente vai entrar na pré-história, que é o caso do Cro-Magnon de quase 50.000 anos, que já sabia esse negócio da aspirina, pô. O pessoal sabe disso, inclusive se doer seu corpo, né? 160, 300 miligramas. 160, 320. Claro, com prescrição médica. Se você sentir dor no peito, tudo. Quem for alérgico vai ter uma alergia. Uma asfixia da coisa do espírito, porque asfixia. Né? E me diz uma coisa, o que a esfinge tem a ver com isso? Porque me disseram que ela tinha uma coisa com a história da medicina, mas eu nunca soube o que é.
A esfinge tem um enigma, né? O enigma da esfinge, né? Que conheça, aquela coisa lá do conheça a ti mesmo, né? Isso é uma coisa grega que eles gostavam de utilizar, né? A esfinge, ela faz 3 perguntas aí. Quem sou? Deixa eu pegar uma esfinge aqui, ó. Quem sou? Deixa eu pegar aqui, esqueci. Quem sou? Eu tinha uma esfinge aqui. Vou para mostrar, para brincar. Então, ela falava uma enigma assim, ó. E aí eu aconselho ler esse livro de Sófocles, a coisa mais linda, ok? Pessoal, dá um tempo aí. O pessoal de resgate, de emergência, do socorro, me chama para o treinamento, bom? Não dá a impressão que eu não sou egiptologista, ok? Não estou mudando a função, é um hobby, ok? Então, leia esse livro do Sófocles, eu conto a historinha dele, mas a esfinge, ela tem essas 3 situações. Quem sou, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, na verdade, quando a gente tem alguma angústia dentro, a angústia pode ser pessoal, angústia pode ser profissional, angústia de apertar, né? E quando eu tinha essas angústias, a gente ia procurar quem? O oráculo. E o oráculo ficava em Delfos, na Grécia Antiga, falava desse oráculo, né? E o oráculo era uma pitia, daí deriva Piton, deriva Pinche, né? E deriva Piton, deriva Pinche, e a pitia falava com os deuses lá. E eles perguntavam para ela para tirar essa angústia. Mas conta a lenda, bem rapidinho, vou tentar contar, do Sófocles, que ganhou em segundo lugar essa peça, 2.000 poucos anos atrás, 1.600 anos atrás, se não me engano, ele ganhou em segundo lugar, mas é o mais lembrado. Conta certa feita que tinha Jocasta e o nome do nome dele, que era de Caio, esqueci o nome direito aqui. E esse tinha aprontado alguma coisa com uma moça e tinha ganhado aí uma coisa muito ruim, uma profecia muito ruim com ele. E nessa profecia dizia que o filho dele, que iria assumir o Tebas, virou rei, que o filho dele iria matar ele. Né? E aí ele já ficou preocupado, porque ele consultou o oráculo, aí o que ele fez? Ele pegou, depois eu volto para a esfinge. Travou para mim. Aí ele pegou o menino e mandou embora. Tipo aquela coisa da maçã da Branca de Neve, que é Ctrl-C, Ctrl-V essas histórias, né? Aí ele ficou apavorado que o menino podia matar e desposar a esposa, desposar a mãe, que absurdo. Ele pegou e mandou um caçador levar o menino longe, já assistiu essa história em algum lugar, né? E esse caçador levou o menino e deixou ele pendurado. Por isso que o Édipo quer dizer pés distendidos, pés pendurados. E aí o menino ficou lá, um casal de pastoreiro encontrou, cuidou e criou o menino. Esse menino cresceu aos 18 anos, andando numa estrada lá, alguém chegou para ele e falou assim, você é um filho bastardo. Aí ele assim, né, recebeu essa informação, vou resumir, tem que ler o livro, é fininho, pequenininho, vale a pena. E aí o que ele fez? Ele pegou e foi consultar o oráculo. O oráculo falou para ele o seguinte, olha, você vai matar seu pai e desposar sua mãe. Ele ficou apavorado, ele pegou e saiu da cidade, resumindo, estou resumindo, né? Ele saiu da cidade e foi embora para Tebas. Chegando em Tebas, escutou que tinha um monstro enorme, com cabeça de mulher, olha a inteligência, cabeça de mulher, corpo de leão, para ter força, você tem que matar 2 leões, o primeiro trabalho de Hércules é um leão, tem uma simbologia, uma mistagogia por trás disso, e tem que ter asa, porque a gente quer futuro, a gente está imaginando voar, alçar voo. Por isso que ela é complexa. Ela tem cabeça porque é de mulher, porque é inteligente, é sábia. Mas tem corpo de leão porque é forte. Mas tem asas para alçar voo. E aí, mas era um monstro também que tinha que decifrar o enigma. E a cidade estava, Tebas já estava nos seus derradeiros. Porque essa esfinge pulava na frente da entrada principal da cidade, lá quilômetros antes, pulava na frente dos seus viajantes e dizia, decifra o te demora. Pessoal, não conseguia decifrar e morria. E aí o rei de Tebas falou que dava o reino e até mão de Jocasta para salvar Tebas, valia tudo para salvar Tebas. Ele aceitou, escutou, foi de encontro com essa esfinge. Conta que a esfinge pôs na frente dele, olhou assim, decifra, não te devora. Ele ficou olhando assim, meio apavorado, e falou, eu vou decifrar, né? Ela olhou para ele e falou, o que é o quê? Que quando nasce, está de 2, quando ao meio-dia, quando nasce, está de 4, ao meio-dia está de 2 e no final está de 3. Ele olhou, pensou, refutou, olhando bem seriamente para a esfinge, ele respondeu assim para ela, caramba, é o homem, que quando nasce está de 4, ao meio-dia ele anda, é um infante,
deambulavam, né? E no final da sua vida ele está de bengala. A esfinge olhou para ele assim e ficou apavorada e foi embora. Dizem que a esfinge se matou. Com certeza essa é uma versão que ela se matou, pulou de um penhasco, mas dificilmente ela se matar porque ela está até hoje. Por isso que você usa assim, o esfinge manômetro, não é esfinge manômetro? Ou esfigmo? Então, esfinge manômetro, que é de esfíncter, de apertar. E quando você aperta essa artéria braquial do seu paciente, não te dá um pouco de angústia? Nossa, o que todo mundo quer? 120 por 80, 11, um pouco baixo, 13, né? 130. Mas dá aquela angústia. Depois que ela esmagou aquela artéria braquial lá, aí você vai soltando devagarinho, aí você vai ter uma resposta. Qual é a sua resposta que você vai ter? Então, daí vem a palavra esfinge, esfíncter, apertar, sufocar. Então, de esfinge, de esfíncter. Mas tem a ver com a nossa esfinge. Contei toda aquela história para falar que era só esfíncter, né? Podia ter falado antes. Né? Podia ter... Cara, não. Cara, quer escutar que é esfíncter, de esfinge. Tá bom, pode ser. Mas é a etimologia... Fala um pouco mais devagar. Fica um pouquinho longe do porque tá dando eco. Aí, isso. Tá, então me conta da história da ressuscitação um pouquinho, então. Deve ter história aí também. Isso, tá. Da ressuscitação, nós temos, no início, como eu falei para vocês, nós temos o método da inversão, que era usado no Antigo Egito, em torno de 1700 e pouco antes de Cristo, é relatado o método de inversão, né? Quando eu trabalhava no INCOR, o que eu fazia? Tinha lá no laboratório de simulação e emergência cardiovascular, a gente tinha os quadrinhos. E aí eu pegava, às vezes, no intervalo, o próprio intervalo mesmo, e começava a contar a história da ressuscitação, né? Ia passando pelos quadrinhos e ia contando. E aí eu separei até alguns quadrinhos para a gente lembrar alguns aqui, tá? Mas bem simples, né? Deixa eu pegar aqui uns quadrinhos aqui. Então, eles usavam no Antigo Egito também, que é descrito há quase 3.500 anos atrás, mas 1.700 antes de Cristo, né? Mas esse método, ele foi utilizado até 1.700, que era um método de inversão, mas foi descrito no Egito Antigo, onde ele colocava a pessoa de cabeça para baixo e vinha espremendo a pessoa, né? Como a gente viu a parte da ventilação, o Paracelso, em 1530, aquele que falava a diferença do veneno e do remédio, que é a dose, né? Copiou talvez de Hipócrates, né? Que falava o alimento do homem é veneno do outro, né? Então, ele utilizou um fôlei, né? Imagina se usar um fôlei, causa barotrauma, machuca a vítima, né? Inadmissível. Também, 476, mais ou menos depois de Cristo, existia uma outra técnica de flagelação, de bater, de gritar, atear fogo na barriga da pessoa. Ateava fogo, gritava para espantar os maus espíritos, né? Isso aí. E tem um bem interessante, que era usar o cavalo, do afogamento, né? Esse aí tratava de 1812. Colocaram o cara no lombo do cavalo e o cara comprimia. Com certeza isso foi por observação. Várias pessoas em parada cardíaca, colocava-se uma pessoa no cavalo e transportava de um ponto para o outro. E algumas ficavam vivas, e algum foi relatando, até alguém falar, pô, peraí, então o cavalo ressuscita alguém. Porque ele faz um tipo de compressão, né? Você colocar a pessoa deitada. Vai ficar batendo lá. Vai ficar batendo e vai fazer essas compressões aí, vai fazer essa pressão positiva e negativa, e com certeza vai gerar algum tipo de débito. A gente não vai usar o cavalo para estudar isso aí, né? E com certeza o cavalo devia comprimir melhor que muita gente. Ou talvez o equivalente do soco precordial, que antes era comum, né? Porque talvez revertesse alguma arritmia, alguma coisa assim, vai saber. No caso vagal, alguma coisa do gênero, né? E aí esse método foi abandonado em 1815, motivo que os cavalos acabavam sujando a praia, e aí eles começaram a usar um barril, né? Pegavam um barril, colocava o cara em cima, puxava para frente, também usava um barril, até aparece no desenho do pica-pau, um tipo de barril fazendo isso, né? É interessante, né? A outra situação foi quando os americanos, os ingleses, foram para a América do Norte. E eles, né, quando foram para a América do Norte, os ingleses, eles viram que os índios faziam um tipo de ressuscitação diferente. Veja bem, aquilo lá que a gente falou do papiro de Weber, foi lá no Egito, o planeta era grande. O planeta é grande.
há 100 mil anos, a gente já tinha povoado quase o planeta todo, há 120 mil anos. Então, aconteceu muita coisa. A gente falou só do Antigo Egito. Quando foi perguntado o outro da Bíblia Hebraica, claro que é bem mais nova, o Egito é mais antigo. Então, a informação lá é de quase 2, 3 mil anos mais antigo que o outro. Mas lembrar que acontecia outras coisas, né? Porque o berço da humanidade é a África. Voltando lá na Inglaterra, eles invadiram não, eles foram para a América do Norte e chegando lá e viu que os índios faziam um tipo de gestação diferente quando alguém morria. Eles pegavam a bexiga de um animal, matavam o animal, pegavam a bexiga, porque ela tem uma ponta de bexiga para se encher, né? E aí fumavam um bagulho, fumava alguma coisa, né? Não sei o que é, jogava fumaça lá e pegava aquela fumaça e colocava na vítima em parada, no reto, e jogava fumaça no fiofó dele, né? No reto, o nome correto. Não, reto. E esse método ele foi utilizado em 1711, os colonos ensinaram isso na Inglaterra. Porque eles aprenderam isso lá na América do Norte, com os índios, voltaram para a Inglaterra, ó, se jogar o fumo dá certo, a vítima volta, né? E essa prática foi abandonada em 1811 por causa de um grande cirurgião e pesquisador, chamava-se Benjamin Brodie. Benjamin Brodie, ele que fez um estudo de 4 onças, né? Se você pegar ali 4 onças, se eu não me engano, 4 onças, cada onça tem 30 gramas. 4, né? Não sou de uma, mas 4 gramas dá 120? 120 gramas. 120 gramas de tabaco fumado no fiofó do gato, matava o gato, né? Matava o gato. E aí, esse tipo de coisa acabou evitando. Por isso que a gente não leva mais fumo, né? Teoricamente. Mas quando a gente pensa em fumo, do ponto de vista químico e fisiológico, qual é a ação do cigarro tem da nicotina? Porque ele tem ação no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. No sistema nervoso central libera o quê? Noradrenalina, acetilcolina, beta-endorfina, vasopressina, BH. E no coração vai liberar o quê? No coração, estímulo adrenérgico da medula adrenal. Então vai secretar adrenalina. Então, teoricamente, os índios podiam não saber que existia adrenalina, mas que funcionava. Então, ele injetando, e mais, aquele cigarro fumado devia ter uma quantidade de nicotina muito alta. Né? E lembra que a nicotina, você vê a pessoa quando fica em abstinência de cigarro, como fica, né? Então, tem pelo amor de Deus, ninguém vai jogar fumaça, né? Levar, né, fumo no fiofó do outro. Mas que tem efeito fisiológico, tem, porque lá é uma mucosa, lá é absorção. Então, não tem gente que faz absorção de droga pelo nariz, pela boca, pelo ânus, pela vagina. Então, existe uma absorção ali. Então, talvez alguém voltou por causa dessa estimulação beta-adrenérgica aí, principalmente do sistema cardiovascular. Interessante isso, né? Mas ainda bem que a gente não leva mais fumo hoje. Graças a Deus. Que está dizendo que a gente leva, sim, com os impostos do governo. Mas isso é outra história, né? Espera lá. Eu tava louquinho para falar, mas deixa eu me segurar que eu tenho que ficar com compostura. Eu falo cada vez. Vamos falar de mitologia grega, então, que você só falou de egípcio até agora. Nossa, mitologia grega é melhor. E tem o Clister que enfia o glicerina, né, no reto. Então eles usavam um clister lá, tinha um clister próprio que vinha lá na Inglaterra para você, o cara lá em parada cardíaca, e você tacar fumo nele, meu. Era assim que era feito. Ui. Vamos falar de grego, esquece disso. Os gregos. Não, então, mas você falou bastante de mitologia egípcia. A gente tem alguma coisa da mitologia grega também? Na mitologia grega, eu vou pegar mais os mitos, né? Dos Zeus, para fazer as comparações, né? Tem algumas ressuscitação, mas aí entra na parte mitológica, não tanto na parte funcional. Foi o que a gente falou, que a gente ia falar um pouco do artigo científico, como era o papiro de Eber, e depois algumas mitologias em cima disso. A gente não falou, teoricamente, nenhuma do Egito, mas a gente vai falar depois, se der tempo, esse quadro aqui atrás. Mas na mitologia grega, você pega lá o começo, no começo não existia nada dos gregos, né? Na mitologia grega, era o nada, era o caos. Do caos nasceu Plutão e Gaia. De Gaia nasceu Réia e Cronos. Daí eu vejo cronologia de tempo, de temporalidade, de
tropismo, a gente não fala cronotropismo, não fala inotropismo, que é força, mas o crono vem de cronologia. Nasce os filhos titãs, entre eles Zeus, né? E o próprio pai já tinha brigado com Urano, tentado fazer alguma coisa com ele, matou ele praticamente, e ele sabia que um dos filhos ia destronar. Ele resolveu comer todos os filhos, porque ele tinha dúvida, ele foi comendo, ele engoliu, né? Conta a lenda, né, que ele engoliu, e a mãe chegou e deu uma pedra, enrolou uma pedra para ele não comer Zeus. Né? E ele comeu a pedra achando que era Zeus. E guardou o menino no lugar, e o menino cresceu, ficou forte, reuniu seus irmãos e outros titãs, e conseguiram destronar Cronos. E aí ele reinou. E os céus e a terra ficou para ele, Zeus, que é conhecido para os gregos, e para os romanos. Os romanos, eles dão umas varzeadas, né? Então, o mais correto seria ficar na linhagem dos gregos, mas se você aprendeu, aí você junta os dois nomes para você não confundir. Mas de preferência sempre pega os gregos. Aprendeu, joga para romano também. Sempre vai ter dois nomes, mas sempre foque mais no grego, que é mais fácil para você aprender o romano. E aí o que aconteceu? O mar ficou para Poseidon, né? O Netuno, o romano. Os infernos ficou para Hades, ok? E aí o local dos mortos. Zeus teve um filho muito famoso, que é o Apolo, que é o deus da medicina, da arte, da poesia, tinha vários atributos. Inclusive, quando a gente falou aquela hora do oráculo de Delfos, Delfos a Apolo. Então, era homenagem a Apolo. A Pitia falava com Apolo, porque o Apolo também era deus da profecia, né? E aí, ele tinha tanto atributo, que até hoje a gente usa a palavra dele. Apologia e alguma coisa, né? O prefixo de Apolo, mas não seria esse, mas pode-se falar. E o logos é de razão, né? Logia é de razão, né? Que razão? A gente usa na fisiologia que logos é estudo, mas seria a razão. Apolo teve seu filho, Esculápio, para os gregos, Asclépio para os romanos, que Asclépio é latim, a língua latina é romana, né? E o Esculápio era um menino que se deu muito bem na medicina. E ele pegou, o Apolo entregou ele para o melhor aluno dele, que era Quiron. Quiron era um centauro, existia vários centauros. Quiron era um centauro do bem. Daí ele era também conhecido como um deus da medicina, né? Era um semi-imortal, porque ele era meio homem e meio cavalo, né? Um centauro. E ele desenvolveu muito a medicina, manjava muito, era a pessoa que mais sabia de medicina na Terra. E ele acabou ensinando o próprio filho de Apolo, né? Esse menino, Asclépio, virou o pai da medicina. Na mitologia, o pai da medicina. Por Apolo e por Asclépio. Isso, juro. E o pai da Asclépio. E aí o que acontece? Esse menino desenvolveu muito a medicina, inclusive Quiron, ele deriva a palavra cura. Ele escreve Chiron ou Quiron, né? Cura, quiromania, quiropraxia, né? Então, de Chiron, desse centauro, vem a palavra cura. E aí esse menino aprendeu muito na área de medicina. Aí o que aconteceu? Esse menino começou a ressuscitar os mortos. Já estou resumindo o finalzinho aí. Ele começou a ressuscitar os mortos, criou a ira do tio Hades dele, né? Criou a ilha, e aí o Hades pegou e mandou, falou com os Zeus, seu neto está despovoando os infernos aqui, ele quer ressuscitar todo mundo. Eu sei que ele é bom na medicina, mas não precisa ser tanto assim. E aí reclamou, então os deuses não podem intervir no amor nem na morte. Lá de cima, Zeus jogou um raio e fulminou o próprio neto. Né? E esse neto foi colocado em uma outra constelação, que deu um nome para ele lá. Né? Ele também teve uma filha que chamava Higeia. Para ter saúde, tem que ter, né, higiene. Tem que ter higiene. A gente sabe disso. Os gregos falavam isso. No Papiro de Éber falava também da higiene, de manter o local limpo, porque eles associavam a sujeira, as coisas, com doença. E isso foi de observação, né? Então a deusa Higeia era a deusa da higiene. E quando a gente tem aí o símbolo de Esculápio, ele é um bastão, não sei se dá para você ver, é um bastão e uma serpente enrolada. É um bastão só. A serpente representa a vida e a morte. O mesmo veneno que mata a gente também salva, né? Porque você tira o veneno, você vai
fazer um cristalzinho dele, depois vai tentar colocar lá um pouquinho de ovo, claro de ovo, bate, né, uma receitinha. Aí você injeta um pouquinho no cavalo, alguns dias depois, você pega aquilo, tira a parte lá a parte branquinha lá, e você vai tentar fazer o soro, não é isso? Então, tanto mata do que salva. Inclusive, a gente usa esse símbolo na Star Life. Todo mundo conhece a Star Life de 6 pontas, né? O Dr. Léo Sturt, em 1973, ele criou, porque a Cruz Vermelha estava tendo os conflitos de não usar a Cruz Vermelha e usar uma Star Life. E aí ele criou 6 pontas. Conta a lenda que o Léo Sturt queria criar mais uma pontinha ali dessa Star Life, que era o treinamento, onde a primeira ponta era detectar, aí alerta, pré-socorro, você está indo no caminho, socorro no local, cuidado durante o transporte e tratamento definitivo, dentro do intra. E ele queria colocar mais uma ponta nessa, conta a lenda que o Léo queria colocar uma ponta ali, que seria o treinamento, mas ela não ornou, não ficou legal. Isso aí é lenda, não sabe se foi isso mesmo. Mas é um símbolo. Outro símbolo que confunde é o símbolo de Hermes, né? Que é diferente, tá ok? Esse símbolo é diferente. O Hermes é o deus do autoconhecimento. Ele tem asas na cabeça porque te eleva, mas é humilde porque tem asas nos pés também, desce. A palavra hermético, ela quer dizer pra gente fechado, mas hermético era uma coisa muito mais complexa. Encontro do seu eu, conheça a ti, é uma outra coisa, né? Conta que ele tretava com a Apolo, aí é fofoca, aí outro dia eu conto. Olha, há um relato também, puxando por desfibrilação, os caras vão querer ir embora, o cara está falando de mitologia. Não, vamos falar de Abigard. Abigard, de 1775, que ensinava de Zeus, dar choque em galinha, porque foi a primeira vez que foi descrito choques em galinha. Como que foi, ó? Ele pegou a galinha, escreveu assim, ó, Abigard, olha, dava um doutorado isso, ele escreveu assim, ó, porque o Zeus mandava raio também. E ele falou, pô, vou mandar um choque. A eletricidade já tinha descoberto há cerca de uns 30 anos. Ele pegou e fez assim, examinei uma galinha que nocauteei com um choque na cabeça. Assim. Resolvi dar um choque na coluna, na caixa torácica e na coluna espinal. Né? Logo a galinha se levantou, porém, novamente caiu sobre seus pés. O que qualquer um faria? É dar um choque na galinha, ok? Isso era um experimento, a gente não pode fazer isso, tem regras, né? Mas em 1700 as regras é diferente. Aí ele resolveu dar um outro choque na galinha. Quando ele deu um choque na galinha, aí ele falou assim, após repetir o experimento, a galinha começou a andar com alguma dificuldade, não comeu por um dia e uma noite, então mais tarde estava bem melhor. Inclusive, pariu um ovo. Quente, cozido, né? Então, assim, em 1775. Mas só para quem conhece isso, porque no interior você come sai quente, não pergunta como. E aí, o pessoal vai saber. E aí é o seguinte, 1775, mas só foi em 56 que um outro médico conseguiu fazer isso com sucesso, né? Que é o Dr. Becker. Em 47 ele deu um choque num garoto de 14 anos, né? Foi 300 anos depois para fazer um teste desse, 303 séculos. Ele deu um choque num garoto de 14 anos, parece que esse menino voltou, viveu. Os amigos dele, médicos, o pessoal queria bater nele, porque é uma heresia dar um choque a alguém, né? E somente 56, quase 10 anos depois, que um outro médico fez isso com sucesso num adulto. Aí de lá para cá veio os estudos da desfibrilação, do choque, né? E de lá para cá deu choque em um monte de gente já também. Ei, mas você não falou do nosso amigo Baco. Poxa, todo mundo gosta de um vinhozinho, né? Ah, o Baco eu quero fazer uma homenagem para vocês, ó, bem rapidinho. Isso aqui é uma taça Riedel, uma taça Riedel, eu vou falar do Baco, tá ok? Então, assim, uma frase, eu vou recitar uma frase de Baco, mas antes estou com uma taça Riedel que eu ganhei da minha esposa, do meu amor, uma taça especial, tem 10 anos, um carinho especial. Vocês sabem essa taça como é especial. E para isso eu vou tomar um vinho especial aqui, que é um tricorte, tá? Ele é Shiraz Rimet e Malbec. É esse vinho aqui, ó. O nome dele aqui é Del Valle, Chateau do Vallier. Dá uma olhada, se vocês conhecem aqui. É o Chateau do Vallier, ok? É um Chateau do Vallier especial. Eu comprei lá no Mercado do Zé, isso aqui. Vou tomar numa taça rica, vou fazer um buquezinho só para ver como é que é. Vou experimentar. Vou fazer igual você. Ai.
Fica difícil agora refutar. É Dionísio, hein? Dionísio era sobre uva. É bom ter flanoides também. Olha a dieta mediterrânea, publicada lá no New England, lá, um trabalho excepcional. O uso do vinho, do suco também, né? Enganei um monte de gente, achou que ia beber vinho, né? Aí é o seguinte, é suco de uva. Na verdade, seria Dionísio. Baco é pro romano, né? Que é a mesma coisa, mas é Baco pro romano. Dionísio, ele tinha uma frase assim, ó. Bebei para inebriar o espírito e se aproximar-se dos deuses. Jamais bebei para se aproximar-se do Gauss das profundezas. Lá do meu tio Hades. Do meu tio Hades eu coloquei só para... Esse não tem tio Hades, eu só acrescentei. Não sei se podia. Não tem tio Hades. Era tio dele, eu falei, esqueci de falar que era o tio dele, né? Eu peguei e coloquei na frase aí, a tio dele. Então é uma frase. Mas Baco, a história é a seguinte, Zeus tinha várias mulheres, deusas, semideusas e mortais. E se apaixonou por um mortal Semele, teve um filho, a esposa principal também era a irmã dele, que era Juno, ficou com ciúmes, pegou no pé, e aí encheu o saco lá e tal. Houve uma discussão muito grande, essa Semele queria ver Zeus. Zeus não poderia aparecer como uma mortal, né? Aparecia em outras formas de animais e tal. E tanto pegaram o pé dele, ele apareceu. Só que quando ele apareceu para ela estava grávida de Dionísio. E aí ela reclamou tanto, ele apareceu. Só que quando ele apareceu para uma mortal, os fogos saíram dos vulcões, ela acabou morrendo queimada. Antes dela morrer, ele foi no seu ventre, arrancou o menino, e pegou esse menino e fez um rasgo na perna dele, na batata da perna dele, e colocou batata da perna dele, e costurou e deixou o menino ali. E aí o menino nasceu, e o nome dele foi Dionísio. E o Dionísio, ele é o Messias. Pitágoras foi Messias, Dionísio foi Messias, Jesus Cristo foi Messias, Osíris, que está aqui atrás, foi Messias, né? Nós tivemos o Buda foi o Messias, tivemos vários. E para os gregos, o Dionísio era o Messias. Os romanos que estragaram o povo com o intuito de bacanal, que é outra coisa. Mas era o Deus do vinho, o Deus da alegria, o Deus que fazia a intercessão entre a gente e os deuses em cima. Então, o Dionísio era muito importante nesse sentido. Você sabe que meu nome é romano, né? Eneida, que é a epopeia romana, né? De Enéas. Epopeia romana, Eneida. Pois é, não sou qualquer uma. Mas é engraçado, porque as pessoas nunca ouviram falar, né, da epopeia romana. E é muito interessante. Todo mundo já ouviu falar da Ilíada e da Odisseia. Quando você fala da Eneida, o povo olha assim, Como se não fosse importante, se não fosse história também. É verdade. Mas, desses mitos, a gente sempre ouviu falar muito, na verdade, dos 12 trabalhos de Hércules, né? Os 12, Tem alguma coisa que se relaciona? Na verdade, assim, os 12 trabalhos do Hércules, né, foi um rei que acabou colocando ele numa situação muito complicada. Hércules não era o nome dele era Alcides. O nome dele era Alcides. Ele, quando nasceu, também a Hera, né, que é a esposa de Zeus, também perseguiu ele muito, mandou uma serpentes para tentar matar. O menino era tão forte que acabava matando as serpentes, tudo, né? Mas aí eu tenho um mito, talvez, da primeira blindagem, né? A gente fala de blindagem, hoje os carros blindados, nível 3, que você pode ter, né? Outros níveis de blindagem, talvez presidente pode ter, e outro vai com o exército, que é carro. Mas talvez a primeira blindagem nasce no primeiro trabalho de Hércules, que era o leão de Nemeia. A região de Nemeia estava sendo devastada por um animal, um leão gigante, forte. Vários guerreiros foram para lá e foram ceifados por esse leão. A pele dele era blindada, intransponível, nada poderia matar esse leão. Foi aí que chamaram o Hércules, né? E o Hércules foi lá, e aí ele já foi tentar logo com a flecha dele. Tinha um arco que só ele movia. Daqui a pouco tem a palavra aqui que é arco, hein? Não perca, tem que ser antes de acabar o vídeo. Então ele lançou a flecha, bateu, não deu certo, lançou a lança, não deu certo, foi com a clava e quebrou a clava, tomou as arranhadas, as mordidas do bicho, o bicho era grande, né? Aí a deusa Minerva, que era a deusa Atena, Minerva lá do Roma, a deusa Atena, deusa da sabedoria, falou, olha, você tem que entrincheirar, vai colocar numa trincheira ele e asfixiar ele. Foi o que ele fez. Aí ele foi lá, foi no leão e asfixiou o leão. Deu um mata-leão. Ah, que legal. Bíceps e antebraço massageando o seio carotídeo, que é um baroreceptor,
assim que encostar, ele faz uma vasodilatação muito potente. Os atletas, muito bem condicionados de MMA, são mais resistentes a isso. Mas esse leão não era, ele não tinha, talvez, os parareceptores deles eram sensíveis. Ele não fazia quando ele era bem sensível. Ele fez o mata-leão, o leão acabou desmaiando, e aí ele não conseguia cortar a pele. Foi, eu vou cortar a pele como? Ele pegou, usou a garra do leão, arrancou uma garra e cortou. Aí ele fez a primeira colete, a prova de bala para ele. A prova de bala não existia bala ainda, né? Mas fez um colete. Lembrando que isso já é mitologia, ok? Que legal. E aí ele fez o primeiro colete para ele. Aí o segundo trabalho era a hidra de 9 cabeças, era um animal, hidra de Lerna, região de Lerna, estava causando muito estrago em Lerna, apavorando todo mundo. Hércules foi lá e conseguiu cortar a cabeça. Só que quando cortava uma cabeça, nascia a segunda, nascia duas. Toda vez que cortava, nascia duas, aí não dava, era hidra, né? Por isso que a gente fala hidra, né? Não tem aquele desenho dos Marcos que fala hidra, não é? A gente também tem a hidra. Tem hidra na política, né? A gente corta a cabeça deles, nasce dois. Então aí o que ele fez? Ele cortou a cabeça e a deusa Atena falou o seguinte: use o fogo, né? É no fogo da coragem que se conhece um homem. E aí o que ele fez? Ele cortou e colocou fogo, aí cauterizou. Entretanto, uma só cabeça renascia, que era a cabeça do vício, a cabeça imortal. Os vícios são imortais. Cabe a gente sempre ficar olhando pra gente, porque a gente sempre tem os vícios. E os vícios estão guardados. O pessoal não tem um vício, está lá dentro, guardado. Né? Por isso de uva. Né? Então, assim, os vícios estão lá, estão lá dentro. E aí, como que faria para ver esses vícios? Hermes falou para ele, o Hermes lá, falou o seguinte, ó, guarde ela no buraco bem fundo e toda vez vai ver se ela está lá, se ela não escapou. Então, ele ia verificar esse vício que estava lá. Né? E aí, quando ele cortou a cabeça, ela era venenosa. Aí, o que ele fez? Ele pegou as alvejas, as flechas dele, e pegou o tóxico dele. Tóxico, em grego, é arco. Pegou o tóxico dele. Toda palavra que você vê na área de saúde, ela tem uma razão etimológica. Você compreende ela. Quando você fala arteriosclerose, artéria, endurecimento, esclerose. Ateroma, aterosclerose, plaqueta de ateroma, endurecimento também. Então, ela faz sentido. O tóxico não faz. Mas tóxico vem da onde? Tóxico vem do arco, e o arco vem desse segundo trabalho aí, teoricamente, pode ter sido desse segundo trabalho de Hércules, né, que é a coisa mais antiga que a gente conhece. Pode ser que é uma coisa mais antiga, mas a gente só vai até ali. A gente foi, por isso que eu falei, tem que se preocupar não com os galhos, né, não com os galhos e os troncos, mas com as raízes, mas talvez era uma raiz muito mais profunda. Então, o tóxico vem do arco, né, em grego é arco. Então, inclusive, na parada cardíaca, tem lá tinha o 6H, 6T. Aí depois ficou 5H, 5T. Aí depois ficou, né? Voltou a hipoglicemia, achava que hipoglicemia não matava, hipoglicemia mata. Né? Aí no T tem o trauma e tóxico, né? Nos 5 T's da trauma, tensão, trombo, na coronária, e o tóxico, né? O tóxico, aí fala de toxicologia, né? Então tem a ver com esse sangue da hidra de Lerna. Da hidra de Lerna. Que legal. Extraído. E aí vai até 12, não sei se dá pra gente contar os 12 aí, né? Só falta 5 minutos. Eu quero que você fale de pandemia. Pan que amava Eco que amava Narciso. Pan que amava todos, Eco que amava Narciso, Narciso que não amava ninguém. Pan que amava todos, Eco que amava Narciso e Narciso que não amava ninguém. Vamos falar 3 palavras aí, hein? Pan, Eco e Narciso. Pan, ele era um fauno que vivia nas florestas. Ele gostava de sair com as ninfas, ele gostava de sair, trocar ideia. Ele gostava de beijar as ninfas, né? Sair com as ninfas e tal, namorar as ninfas é o correto. Então, ele namorava todas as ninfas, de todos, né? Já epidemia vem de Epimeteu. Epimeteu e Prometeu. Epi vem de primeiro. Então, Prometeu e Epimeteu foram 2 titãs que ficaram, Zeus não fez mal para ele. Prometeu que criou o homem do barro e tal, e ele animou ele com outras coisas. Só que Epimeteu era irmão, Epimeteu era inconsequente, ele fazia primeiro, depois pensava. Prometeu aquele que vai direto à promessa, por isso que fica epicárdio, epitélio, não é isso? Epicárdio, epitélio, porque mas Epimeteu era
era nesse sentido aí, eram titãs, poderia contar uma história maior. E o Pan era um fauno, que ele gostava de ficar com todas. Então o Pan era de todo mundo, né? Aí epidemia não precisa falar de onde que é, né? De Epi é primeiro ali, né? E aí tem a Eco. E a Eco? A Eco era uma ninfa linda, maravilhosa, que se apaixonou por Narciso. Mas Narciso, você sabe como é que era, né? Ele olhou pro espelho, aí, um abraço, 42, 58. Aí, dava aula na turma da musculação, me divertia. Aí, cachorrinho. Aí, assim, o Narciso, ele já olhava, não vai embora não, tem gente que vai embora só por causa disso. Não, eu adoro a musculação, vou dar aula na musculação. E aí, o seguinte, ele pegou, olhou pro mar, pro lago, eu vou resumir bem, tá? Essa história é bem longa. Ele olhou pro lago e viu sua face. Isso. E ele viu a sua face e acabou se apaixonando, né? E a Eco tinha acabado visto ele, se apaixonado por ele, tudo, e ele não queria. Como a Eco só queria, lembra, o Pan queria todo mundo. Eco só queria ele, mas Narciso não queria ninguém. Pan queria todo mundo. Eco só queria ele. E Narciso não queria ninguém. Daí Narciso deriva a palavra narcótico, porque quando ele se vê, ele se narcotizava ali, né? Narcótico. E a Eco, ela pegou e chorou e foi embora. Ela ficou muito doente, foi embora, não comeu, morreu de inanição. Seus ossos se fundiram nas pedras. Mas se você quiser falar com ela, ela te responde. Você vai num morro bem alto e fala assim, Eco! Eco! E ela responde para você. Mas ela foi embora, né, por causa disso. Pan que era de todo mundo. Eco que era só de Narciso, mas Narciso não era de ninguém. E aí eu tenho... o que você falou do Milo? Tá terminando. Eu quero ver o Milo. Não fala muito não, gente. Só tem 3 minutos. Milo aqui, ó. Gente, Milo. a melhor parte da mitologia é o Milo. Milo. Vem cá, aqui. É a coisa mais linda. Vem cá. Milo. Falar do filho dele, né, Paty? Mostra ele aí. Aqui, ó. Milo, por que Milo? O Milo é um canicorso. Então, Milo, de Crotona na Grécia Antiga, foi um grande guerreiro. Ele se exercitava. O princípio do treinamento é a sobrecarga progressiva. À medida que você aumenta o peso, aumenta a sobrecarga. Você faz isso na fisioterapia com o paciente acamado e você faz isso no exercício. Vai aumentando devagar. Vai a 10 metros, vai a 5 metros, 10 metros, 44, aí, vou até 60. E aí você vai aumentando progressivamente. São vários princípios. E o Milo de Crotona na Grécia Antiga, ele se exercitava com o bezerro. À medida que o bezerro crescia a sua força. Crescia a sua força. Só que o fim do Milo foi triste. Ele era um guerreiro. Tem duas vertentes. Uma diz que Milo existiu. E a outra é uma versão mais mitológica. Eu prefiro a mitológica, que é mais poética. Porque a gente não tem certeza se Milo realmente existiu. Conta a lenda que Milo adorava se exibir. E ele adorava ir no meio das florestas, lá nos seus derradeiros, mais velho. Ele ia, colocava a mão entre as árvores e fazia isso. E rasgava a árvore no meio. Certa vez ele viu um vinco numa árvore e enfiou a mão. Quando ele fez isso, a árvore fechou, prendeu e ficou preso. Os lobos vieram e consumiram, mataram. Então eu tenho ele para me lembrar, para não errar a carga, para não errar a sobrecarga, para saber que eu não posso treinar em excesso, eu não posso fazer overtraining, overuse. Então ele me policia sempre na carga. Eu fico lembrando dele sempre nesse sentido. Milo, acerta, volume, intensidade, não erra. Isso serve para tanta coisa na vida da gente, né? Não é só para carga. Não é só para carga do treino, né? A gente tem que ter moderação em tudo, né? Em tudo. Bom, o AG6Com perguntou, o Léo perguntou do X-Pito. Isso eu não sei, não. Ah, o X-Pito, Léo, beijo, Léo. Meu sobrinho, o X-Pito tá escondido. Ah, tá acabando, acabou, que pena. Não deu para falar do padre, não tem problema, que era mais rico. Foi uma delícia, Valtecir, obrigada. Eu adorei. Ó, pessoal, eu sou do treinamento, podem me chamar para dar aula de primeiros socorros e tal, tá ok? Eu vou dar aula de palestra. Eu não sou egiptologista, não sou professor de história.